Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. E começa agora mais um episódio do TPM no ar especial Saúde e Estética da Mulher. Para você que está nos acompanhando já sabe, reunimos aí diversos profissionais da área da saúde e da estética para trazer um conteúdo aí riquíssimo, principalmente para as mulheres, mas um conteúdo para todos. E estes conteúdos, estas entrevistas, vocês vão poder conferir na nossa revista especial, uma revista impressa que está sendo distribuída gratuitamente nas cidades do Vale do Paraíba. Mas, se você não é da nossa região, calma, acesse o nosso site agora, www.tpmnoar.com.br. Lá você vai poder conferir a versão digital, onde está aí todas as entrevistas dos profissionais, para você conferir tudo que a gente preparou para vocês. E hoje, aqui no nosso episódio, eu recebo ela, Vanessa Evangelista, nutricionista, ela que é formada pela Universidade FUNVIC, também tem especialização em saúde integrativa e nutrição integrativa, fez cursos de especialização em saúde integrativa, nutrigenética e microbiota intestinal. Vanessa Evangelista, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Obrigada, Marcela, pelo convite. É uma honra estar participando dessa primeira edição dessa revista que eu tenho certeza que já é um sucesso. A honra é nossa. Van, que já é íntima, já participou aqui várias vezes do TPM, já é nossa colunista também no nosso site. Sim. Tem lá conteúdos maravilhosos, vocês podem conferir, sempre trazendo aí conteúdo riquíssimo para trazer o quê? Que a gente sempre fala, informação. E por falar em informação, Vanessa, quero que você explique pra gente o que é ser uma nutricionista integrativa. Tá. A nutrição integrativa, ela tem um olhar um pouco mais profundo do que a nutrição por si só, né? A nutrição a gente trabalha o quê? A parte alimentar e pronto. A integrativa, ela olha a vida da pessoa da hora que acorda à hora que acorda. Então, os hábitos influenciam muito. Gerenciamento de estresse, atividade física, qualidade do sono, o ciclo circadiano, como são seus horários e como é a sua disposição. Como você se sente em cada período do dia. Eu acordo disposta, quando dá 4 horas da tarde eu tenho uma queda de energia. Tudo isso a gente consegue regular com alimentação e com algumas estratégias específicas. E como é importante, né, Vanessa, a gente ter realmente um olhar cuidadoso, principalmente para ver, porque cada indivíduo ele tem a sua peculiaridade. Falei certo? Isso mesmo. Com certeza. Eu falo que a nutrição integrativa a gente não trata sintomas, a gente trata causas. Porque uma pessoa ansiosa, ela tem uma ansiedade diferente da outra, né? Eu sou ansiosa que eu desconto na comida, eu sou ansiosa que eu não consigo dormir, eu sou ansiosa por causa de traumas, eu sou ansiosa por causa da minha rotina. Então, cada sintoma tem uma causa diferente e a gente tem que tratar de forma diferente. E falando até na questão das mulheres, né? A gente tá batendo bastante nessa tecla do olhar cuidadoso, né? Com a saúde da mulher. Quando a gente fala em questão de ansiedade, quando a gente fala em ser multitarefas, a gente tá falando aí das principais dores que a gente vive, né, Vanessa? É uma coisa que eu bato muito nessa tecla, assim, 90% das minhas pacientes são mulheres, né? E eu falo, vocês precisam parar para se olhar, para se perceber. A gente vai muito no automático. Eu me pego fazendo isso muitas vezes ao longo do dia. De acabar o dia, você fala assim, nossa, eu nem percebi as coisas que eu fiz. Eu só fui fazendo. Aquela coisa que você sai com o carro e aí você chega no lugar que você tinha que chegar e você fala assim, nossa, como que eu cheguei aqui? Sim. É o automático, né? Só que a gente faz isso com a nossa saúde, com a nossa vida, com o nosso bem-estar. E aí cuida do outro, né? É filho, é marido, é o trabalho, eu tenho que entregar, mas a autorresponsabilidade de se cuidar, né, é nossa. Sem dúvida. Vanessa, eu vi que você tem uma especialidade, né, sobre a microbiota intestinal. Sim. Eu já vi, né, alguns artigos e até comentários mesmo nas redes sociais que o intestino é o segundo cérebro do corpo humano. Isso mesmo. Explica o que isso quer dizer. Tá.
No intestino, a gente regula alguns hormônios, alguns neurotransmissores e também a parte de imunidade. 80%, 90% da nossa imunidade está vinculado ao nosso intestino. Eu não direi que é o órgão mais importante, porque eu acredito que nós somos importantes como um todo. Mas é de extrema importância, principalmente no caso da mulher. Hoje em dia, o número de mulheres que sofrem de constipação ou de intestino que varia muito, aquela textura daquelas fezes, a frequência no banheiro, né, estufamento, tem aquele conceito, né, de que mulher é meio bonequinha, né, que eu não vou no banheiro fora de casa, porque eu tenho vergonha, porque vão pensar que eu estou usando o banheiro para isso, mas gente, todo mundo faz, né, então é importante esse olhar e o humor também, a disposição. Tudo isso é regulado pelo nosso intestino. Aquela palavra que fala, a pessoa está enfesada, né? Que é uma pessoa irritada, é uma pessoa que normalmente o intestino não funciona bem. Qual é o ideal? Qual é o funcionamento ideal do intestino? Olha, varia de pessoa para pessoa, né? Atividade física, alimentação. Mas eu diria que pelo menos uma vez ao dia, todos os dias, porque se a gente come todo dia, a gente precisa evacuar todos os dias, né? E uma textura lisa e firme. Nada de fezes pastosa, de fezes bolinha. Uma textura lisa e firme. Esse é o ideal. Vanessa, eu quero que você explique pra gente a importância de ter uma saúde intestinal e como que realmente a gente entende que o nosso intestino está saudável. Algumas pessoas já ouviram falar aí sobre protocolos, né, de limpeza intestinal, de fazer aí, tem nomes técnicos até, né, para fazer lavagem. Sim. É um assunto delicado, mas é importante falar porque infelizmente tem muito mito e tem muita coisa errada sendo divulgada de forma incorreta, né? Sim, hoje em dia tem tem especialistas até, né, profissionais da área da saúde, mas tem muita blogueira, assim, divulgando principalmente essa questão da lavagem intestinal. Não é para todo mundo, são casos, na verdade, bem específicos, porque a gente tem que pensar que toda vez que a gente faz uma lavagem ou a gente faz um protocolo de limpeza, a gente também está mexendo, mobilizando a flora intestinal daquele intestino, né? E é a flora intestinal que vai comandar como o intestino vai ficar dali para frente. Então, casos extremos de constipação crônica, dependendo de como a pessoa está e o estado que está o intestino dela, a gente usa alguns protocolos assim. Eu sou contra a lavagem, né? Mas existem protocolos de limpeza intestinal feita com ativos naturais que são bem legais, mas para casos específicos, não é para todo mundo. E outro ponto importante, que quando a gente fala na questão intestinal, é a pele, né, Vanessa? Sim. O quanto interfere na pele. Muito. Pele, cabelo, unha, né? Porque a gente tem ali formações de hormônios, absorção de vitaminas. O intestino que não está saudável não vai absorver direito vitaminas, minerais. Influencia no corpo como um todo. Existem exames para diagnosticar se o intestino está saudável ou não? Existe. Eu tenho lá no meu consultório um exame de análise de microbiota intestinal. Aí você leva o kit para sua casa, você vai fazer todo o processo, você mesma coloca no correio sem custo nenhum, vai para um laboratório específico para fazer esse tipo de análise. É bem legal. Curioso! Porque aí você fica sabendo quais são as bactérias que você tem, quais são as deficiências que você tem e o protocolo perfeito para você. O que eu preciso fazer para o intestino da Marcela, entendeu? Bom, isso também faz parte de todo um trabalho que você faz no seu consultório, né, Vanessa? Sim, com certeza. É importante falar aqui sobre as transformações que você vem fazendo, né, cada vez mais no número de mulheres que passam no seu consultório e têm realmente a vida transformada. E a gente não tá falando apenas de questão estética. Na verdade, vai muito além. E é legal você falar isso porque, assim, é muito nítido pra mim ver as mulheres, as que entram, vêm atrás da estética. Assim, 90%. Mas as primeiras transformações que a gente vê é na saúde, na disposição, no bom humor, na libido, na qualidade de cabelo, pele, unha, na postura
daquela mulher, porque começa a mudar de dentro para fora e começa a gerar um movimento de autocuidado, de se perceber, e a pessoa ela vai realmente sendo transformada. É muito bacana. Quando a gente fala nessas mudanças, nessas transformações, todas essas mudanças e transformações, elas realmente acontecem pela questão de reeducação alimentar? Não só a reeducação alimentar, eu falo que é uma reeducação de estilo de vida. Esse é o legal do integrativo, da nutrição integrativa, esse é o grande diferencial, né? Eu procuro reestruturar ali tudo que não está apto para que você tenha uma vida saudável. Que eu falo, vida saudável não é só comer bem e se exercitar. Tem muita gente que fala assim, eu sou uma vida saudável, sou fitness, né? Eu como super bem, equilibrado e eu treino todos os dias, mas o estresse é lá em cima, não dorme bem, né? Tem insônia, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade em manter um sono contínuo, acorda cansado, fica cansado no meio de... Então, você não está saudável. Por isso, precisa olhar para o todo. E você faz também um trabalho muito bacana nas redes sociais pensando nisso, né? Sim. De trazer realmente a mulher de novo para o centro dela, se reconectar, ter uma higiene do sono. Explica pra gente o que é todos esses protocolos. O que são todos esses protocolos? Tá. O ciclo circadiano e a qualidade... O ciclo circadiano é o que conta, assim, como você se sente da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? Como é a sua rotina, a parte do intestino, disposição, enfim, você como um todo mesmo. E o sono, eu diria que... Olha, eu como nutricionista, é até difícil falar isso, mas eu diria que o sono é mais importante até do que a alimentação. A qualidade do sono. Porque é ali que você começa a ter uma restauração. E durante o sono, o nosso sistema linfático, ele faz uma limpeza das toxinas que foram geradas ao longo do dia. Inclusive toxinas que vão ficando no cérebro da gente, que lá na frente pode gerar um problema de Alzheimer, uma demência. Então, a qualidade do sono é fundamental. Duas perguntas, duas questões. Por essa questão dessa limpeza de toxina, isso justifica o nosso primeiro xixi ser mais escuro logo cedo? Sim, com certeza. Porque o corpo capta essas toxinas, joga para nossa parte renal, para o nosso rim. E aí de manhã a gente elimina. Com certeza ali a urina vai sair mais escura. Porque eu sempre tive essa percepção. E é importante salientar que no final do dia, a sua urina, para o seu corpo estar realmente limpo e saudável, a sua urina tem que estar num ponto que se você não quiser dar descarga, você não dá descarga e ninguém vai perceber. Bem clarinha. Mas é isso, realmente eu percebo, assim, o primeiro xixi mais escuro, já o segundo já clarinho de novo, a tonalidade normal. Isso. E aí eu fico até pensando, porque geralmente quando nós vamos fazer exame de urina, eles pedem pra eliminar o primeiro xixi. O primeiro já... E aí eu fiquei pensando, mas o primeiro xixi, ele tem um monte de coisa ali que tinha que ser analisada. É verdade. A loira, a louca. Faz sentido. Mas aí depois eu falei, não, né? Eles que sabem. Tá na primeira urina, tá valendo, né? Só o primeiro jato. Sim. E uma outra curiosidade que você falou sobre o sono restaurador. Eu durmo bastante, eu gosto de dormir, durmo por muitas horas, mas a Vanessa me ensinou que tem diferença, né, Vanessa? De realmente, não, a questão de dormir bastante, ou tantas horas X, e a questão de dormir com qualidade. O sono com qualidade é aquele sono que você acorda se sentindo disposta. Talvez uma preguicinha, uma vontade de ficar um pouquinho mais na cama, tem dia que é normal, mas você acorda disposta, né? Para trabalhar, para treinar, para fazer as suas coisas. Não é aquele sono que você vai acordar e sair se arrastando e, ai meu Deus, por que eu tô acordando? Eu queria dormir. Alguma coisa de errado tem no seu sono. Como que a gente consegue identificar o que pode estar de errado? Olha, normalmente, quando você acorda assim, ou você tá tendo dificuldade para pegar no sono, ou você tá tendo dificuldade para manter o sono. E eu tenho muitas pacientes que são ambas, porque a mulher, ela vive num turbilhão de coisas na mente, né? Eu falo que eu sou assim. A hora que você deita na cama, você fala assim, nossa, não esqueci desliga de mandar aquele e-mail, não, sabe? E amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, eu não posso esquecer. Uma coisa que eu passei a fazer, que me ajudou muito, é deixar um caderninho do lado da minha cama e uma caneta.
Porque quando a gente deita para dormir, que dá aquela baixada assim na mente, né? É que começa a vir as coisas que você tem que fazer no outro dia, normalmente, que você não pode esquecer. E se você não anota, parece que o seu cérebro fica trabalhando aquilo, porque você não pode esquecer. Então, eu vou e eu coloco ali no papel e eu já falo, ó, isso daqui já tá anotado, eu não preciso mais me preocupar. Eu falo pra mim Elimina. Elimina, agora é a hora de dormir. Agora eu não vou conseguir resolver nada, amanhã eu resolvo isso. E aí, já vou trabalhando. Tem várias técnicas, né? Meditação guiada é uma coisa que eu sempre mando para os meus pacientes, tanto para despertar. Tem meditação guiada para despertar o corpo, tem meditação guiada para ansiedade, para relaxamento. Ajuda muito. Hoje mesmo eu estava lendo um estudo sobre isso. Melhora muito a atividade do cérebro em questão de neuroplasticidade, que é quando você começa a formar novos neurônios cerebrais. Então, aumenta foco, atenção, a parte cognitiva toda é beneficiada. Vanessa, tem um teste que você faz, né, no consultório, o qual eu fiz, que ele faz a leitura da mão e ele tem um nome diferentão. Qual é o nome desse teste? É biorressonância quântica. Biorressonância quântica. Quero que você conte pra gente tudo que esse teste oferece. Tá. Bom, eu falo que ele entrega um check-up completo, porque é um relatório muito grande, mais de 100 páginas, né? Onde a gente consegue ver ali todos os órgãos, a parte de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, se tem contaminação por metais pesados, a parte hormonal, Imunidade, né? Imunidade, tudo, todas as glândulas, tireoide, é muito completo. E esse é um grande diferencial do trabalho da Vanessa, porque você chega para uma consulta, passa por esse exame e dentro dos resultados desse exame já dá um norte muito maior e muito mais específico, né, Vanessa? Sim. Sobre o que realmente precisa ser suplementado, caso precise, os alimentos que realmente precisam fazer parte, né, da sua rotina. Sim. Ou alimentos que você deve, né, Sim, reduzir, deixar de lado. Certeza. Porque, assim, se a paciente chegasse só pra mim, assim, e falasse, eu quero perder gordura. E eu vi lá na bioimpedância que realmente faz sentido ela perder gordura. E eu montasse um plano só visando isso, eu não sei se os alimentos que eu vou colocar lá iam interferir no estado de saúde atual daquela paciente. Eu preciso conhecer o estado de saúde atual. E uma anamnese, que é o bate-papo que eu tenho com a paciente, é bacana, eu consigo pegar bastante coisa ali de possíveis deficiências de vitaminas e minerais ou desequilíbrios hormonais, mas com o exame eu consigo ser mais assertiva, né? Ser mais direcionado para que aquela paciente realmente tenha uma diferença na vida dela. E agora falando um pouquinho sobre questões de mitos, que é importante falar. Quando uma mulher, principalmente, procura uma nutricionista, independente quando ela tem informação se é integrativa ou não, ela vai com muitas dores. E geralmente nós somos imediatistas. E eu quero entender como que você consegue passar uma tranquilidade, uma certeza para essa paciente de que não vai ser em um mês que as coisas vão acontecer e vão mudar e ela vai ter ali em 30 dias o corpo perfeito, a saúde perfeita, que isso é uma construção. Sim. As minhas pacientes falam muito que eu sou nutricionista psicóloga, né? Agora, finalmente, eu comprei uma caixinha de lenço pra deixar lá, que eu falei, eu já devia ter comprado há muito tempo. Porque é o que você falou das dores, é muito frequente a má relação, digamos assim, com a alimentação estar vinculada com sentimentos, com dores, com crenças, né? A gente come emoções, essa é a verdade, né? Vamos comer porque tô feliz, vou comemorar, ai, tô triste, ai, hoje o dia foi difícil, preciso, eu mereço. A gente vai fazendo esse desconto, mas eu falo que a gente não é cheque para ficar descontando, né? E eu sempre converso muito essa questão, olha, você não levou 30 dias para estar com a saúde do jeito que está, ou para estar com a composição corporal do jeito que está. E toda mudança, o nosso corpo, a nossa mente, ela vai lutar contra. Porque assim, a Vanessa, eu quero fazer uma mudança em mim.
Meu corpo entende assim, a Vanessa, ela tá viva até hoje, vivendo do jeito que ela vive, mesmo que seja tudo errado, mesmo que a minha alimentação seja errada, mesmo que eu seja sedentária, até então eu estou viva. Então eu não vou mexer. A mente vai tentar te sabotar. E muitas vezes ela vai conseguir, né? Aquela coisa, é só é só hoje, não sei o quê, só se vive uma vez, né? Então tem muito essa conversa e eu procuro deixar bem claro que isso é um processo. Não existe aquela coisa linear. Tanto que eu falo assim, gente, estilo de vida saudável é equilíbrio, não é uma bolha. Tá? Eu tomo meu vinho, se eu for numa festa que tem salgadinho, eu vou comer um salgadinho. Se eu for num lugar, no aniversário, tem bolo, eu vou comer o bolo. A gente não precisa se privar. A gente precisa entender que, às vezes, no início, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, principalmente quando a gente fala de um corpo inflamado, né? E depois a gente consegue inserir as exceções com consciência. A consciência alimentar faz toda a diferença. Então, eu abro exceções de um jeito que eu sei que aquilo não vai me prejudicar. Um exemplo. Meu marido, ele comprou um brownie, que eu sou louca nesse brownie. E aí, ele falou pra mim, olha, tem brownie aqui na minha sala. A sala dele é em cima da minha. E tem um cafezinho aqui, vem tomar café comigo. Eu falei, não. Porque era um dia de semana, não era nenhum evento especial. Eu não estava pensando em doce, eu não estava querendo doce, eu não estava pensando nesse brownie. Então, eu ia comer simplesmente porque estava disponível para mim. Essa é uma análise que eu falo sempre para as minhas pacientes fazerem. Pensa se você estava pensando naquilo, o desejo tem que partir de você. Às vezes ele fala assim, vou comer um lanche. Não, eu não estava pensando em lanche. Eu estava vindo para casa pensando na minha comidinha. Então, é ela que eu vou comer. O dia que partir de mim, eu tô com vontade de comer um lanche, eu vou lá e como. Que exercício, hein, meninas? Que exercício. É exercício de consciência. Por isso não é em 30 dias. Não. Né? A retomada, ela vem... Não, é um processo que você a vai... nova retomada, né? A consciência vem aos poucos. Você vai aprendendo a lidar com você, com a sua mente, a se conhecer. É um processo. E ainda assim tem muitos altos e baixos. Eu mesma tenho, isso é normal. Vanessa, quando a gente fala em questão hormonal, é muito importante a gente ter essas informações em relação ao período que a gente tem aí sobre a questão da menopausa. Sim. Quando a mulher, ela entra na menopausa, ou ela está prestes a entrar na menopausa, qual é a importância dela buscar uma nutricionista para acompanhar também durante esse período? Nossa, gigantesca. Explica. Gigantesca. Faz diferença. A menopausa, ela mexe com tudo, né? A parte estética, a parte de massa muscular, cabelo, pele, unha. Mexe com disposição, mexe com libido, mexe com tudo. E a alimentação, ela pode ajudar muito a equilibrar tudo isso. Eu tenho pacientes que foram me procurar porque estavam entrando na menopausa. Aí fica aquele processo de fica 3 meses sem menstruar, menstrua. Fica 4 meses sem menstruar, menstrua. Em 2 meses de uma alimentação mais regrada e mais limpa, voltou a menstruar todo mês. Então, recuperou, ou seja, ganho de... jogou essa menopausa um pouco mais pra frente. Sim. E recupera, como a gente diz, né? Hormônios para as mulheres é vitalidade. É vitalidade. Vanessa, agora outra questão. Você falou sobre fazer o exame e descobrir que tem metais pesados. E lá você também tem um protocolo para ajudar a limpar o organismo desses metais pesados. Também. Mas o que são esses metais pesados e por que a gente tem esses metais dentro do nosso organismo? A nossa rotina e as coisas que a gente tem acesso. Um exemplo, é muito comum eu ver lá chumbo, intoxicação por chumbo. E o chumbo, infelizmente, a gente tem na água, né? Alumínio também é muito comum por conta de desodorante, por conta de utensílios domésticos. Tem alguns que são mais difíceis. O cádmio, que é muito de bijuteria, de uso de bijuteria. Então, são metais pesados comuns que eu vejo lá e que eles interferem principalmente na parte de equilíbrio hormonal. Interfere muito, mas interfere na saúde como um todo. E o protocolo de limpeza, como funciona?
É um protocolo, é um aparelho que chama Hidrovitalis. E é através de uma frequência. Eu trabalho muito com a parte de frequência lá no consultório também, tanto na biorressonância quântica quanto nesse aparelho. E ele vai fazendo essa troca, ele vai mandando essa frequência para dentro do corpo, para o corpo ir eliminando esses metais pesados. Muitas pessoas já viram, porque já viralizou nas redes sociais, é aquela água que vai ficando escura nos pés, aquela bacia. Isso. Que começa com a água limpinha e de repente ela tá verde. Inclusive eu quero fazer, eu ainda não fiz, quero fazer o meu. E tem muito mito, né? Eu mesmo era uma pessoa que eu não acreditava nesse aparelho, tá? E até que eu fui nesse congresso de saúde integrativa. E aí foi explicado tudo com muita ciência, com muito estudo científico. E eu falei, eu vou comprar, vou investir nesse aparelho. E eu vi diferença, assim, a gente consegue fazer, né? Eu tenho o aparelho de exame que mostra. E a gente vê essa diferença nítida, né, de limpeza. E ele tem outros protocolos. Um exemplo, eu fiz com uma paciente que ela tinha fungo no intestino, excesso de fungo no intestino, que é uma coisa também importante de se olhar. E ela tinha fungo também nos pés. E a gente fez voltado para a parte do intestino dela. E melhorou muito a unha dela sem medicação. Olha. Viu? Mais uma vez, informação é tudo. Então, muitas vezes a gente está passando por alguma situação desconfortável, não imagina que uma consulta na nutricionista integrativa vai resolver diversos problemas. É verdade. Eu falo, gente, quem frequenta nutricionista com regularidade, dificilmente vai precisar de médico. Quando precisa é para coisas muito específicas. Porque o nutricionista, o olhar é sempre preventivo, principalmente na parte integrativa. Eu trabalho sempre com prevenção. Exames, por exemplo, eu busco sempre a excelência dos exames. Eu não vou ver lá, mas se ela tá com magnésio até que bom, uma vitamina D razoável, vamos deixar. Não, por que eu vou ficar com o razoável ou com o bom se eu posso ter o ótimo, né? Isso é saúde de excelência. E quanto mais saúde a gente tem, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando até de prolongar a nossa vida, né? Prolongar a nossa idade com saúde. Eu falo que é longevidade, mas é longevidade com qualidade. Sim. A gente quer viver bastante, mas a gente quer ter essa vida bem vivida, né? Não adianta nada ter 80, 90 anos, cheio de problemas, cheio de doença. Ninguém merece. Ninguém merece. Vanessa, outro ponto importante que também é uma abordagem que você tem feito é esclarecer sobre o lipedema e como a nutrição também auxilia no tratamento, né? Sim. O lipedema agora virou até meio moda, né? Não, muita gente se fala. Tomar cuidado, porque todo mundo entende de lipedema. As redes sociais ficam ofertando ali tratamentos milagrosos. Sim. Sem muitas vezes a pessoa nem realmente ter de fato o diagnóstico. Porque o diagnóstico também ele não é um diagnóstico fácil, né, Vanessa? Não. Ele não é fácil e ele não é assim... Não tem um exame que vai te falar assim, é certeza 100%. Mas um profissional que tem um conhecimento profundo, ele vai conseguir te dar um direcionamento. E são poucos. São poucos. Ainda, né? Eu gosto muito da linha de buscar um vascular para ter esse tipo de diagnóstico. Porque hoje em dia... Parece que todo mundo está fazendo o diagnóstico de lipedema. Então, busca um vascular porque é da área dele, né? Tem gente que aparece lá para mim e fala assim, tem como você ver se eu tenho lipedema? Eu falo, não, eu sou nutricionista, mas se você tiver, eu posso te ajudar no tratamento, né? O lipedema, hoje, ele tem a versão do tratamento convencional, que é estilo de vida, né, que inclui alimentação e todo um estilo de vida. Eu falo que é uma caixinha à parte do estilo de vida saudável. Quando a gente pensa em estilo de vida saudável, por exemplo, é indicado um treino de musculação pesado, ganhar muita massa muscular. Massa muscular a gente sabe que é qualidade de vida, que é longevidade. Tem estudos demonstrando que se você for parar numa UTI, a diferença entre a pessoa que entra lá e sai e a pessoa que entra e fica... Tem muita ligação com a massa muscular. Mas quem tem lipedema não pode treinar pesado. Por quê? Porque a carga gera um processo inflamatório. E o lipedema já é uma inflamação. Então, é inflamação em cima de inflamação. Eu descobri, né, que eu tenho lipedema e eu fazia muita coisa errada. Porque eu vivia dentro da bolha da vida saudável, mas é uma bolinha à parte. Sim. E outra coisa, a questão da estética, né? Principalmente quando pega, né, a mulher, ela tem um lipedema
sem diagnóstico, a primeira coisa que pega é a questão estética. Pra quem não sabe, né, não tem ideia do que é o lipedema ainda, claro, dá um Google aí, mas a gente tá falando de uma deformidade por um excesso de gordura em regiões da parte inferior do corpo, né? Sim, e pode ter braços no braço também. E pode ter nos braços também. Mas fica deforme mesmo, né? As pernas, os braços. É diferente do resto do corpo. Eu tenho nas pernas. Por muito tempo eu vi que minhas pernas não combinavam com o meu corpo. E é uma coisa que vai massacrando você emocionalmente. Eu, jovem, cheguei a pensar em não usar mais shorts. Eu ia pra praia, colocava biquíni, mas sempre desconfortável, né? Se alguém tava olhando, se alguém tava vendo. O diagnóstico, por pior que seja, eu acho que te traz uma liberdade. Tipo, putz, eu sei o que é. Sabe? Porque eu ficava com aquela coisa, nossa, eu me cuido tanto, sabe? Eu ouvia as pessoas falarem pra mim, nossa, mas você se cuida tanto, você malha, você come bem, não sei o quê, a perna não vai. Minha personal já chegou a falar isso pra mim. Olha. E aquilo vai massacrando mesmo você, assim. Eu cheguei a fazer diversos tratamentos. Melhorava, piorava, melhorava, piorava. E aí, depois eu fui entender que muitos dos tratamentos que eu fiz, na verdade, pioram. Aí que tá a importância de você ter o diagnóstico certo, porque às vezes você fica fazendo tratamentos que são invasivos, que geram processo inflamatório, porque a maioria dos procedimentos geram processo inflamatório, e você tá piorando. Ali, naquele momento pós-tratamento, pode ser que você veja uma melhora da pele, mas por você piorar o lipedema, isso vai piorar depois. É complexo. Mas é importante buscar informação e conhecimento. Com certeza. Vanessa, quando a gente fala de corpo inflamado, o que é um corpo inflamado? Um corpo inflamado é um corpo que não funciona da forma que deveria. Normalmente, o intestino está desregulado, seja para constipação, seja para diarreia frequente, dores de cabeça frequente, muito cansaço, queda de cabelo, unhas fracas. São sintomas gerais de um corpo inflamado. É claro que cada um é cada um. Né? Nem todo mundo, eu tenho esses sintomas, eu tenho corpo inflamado. Não necessariamente. Mas normalmente quando você tem 5 ou 6 sintomas ali, que às vezes a gente leva como se fosse normal, que eu já escutei muito assim, não, mas eu sempre tive dor de cabeça. Não, mas meu intestino sempre foi assim. Eu falo, não existe isso. Você não nasceu para ser assim. Esse não é o certo. E aí, quando a pessoa entende e ela começa a mudar os hábitos, e isso começa a mudar, ela fala assim, caramba, meu intestino não era daquele jeito mesmo, agora sim. Nossa, melhor. Daí começa a melhorar tudo, né? Começa a melhorar a disposição, começa a melhorar cabelo, pele, unha, dor de cabeça, refluxo. É um conjunto de coisas. A gente não tem ideia, né, do que realmente está acontecendo no nosso corpo e o que é de fato que está acontecendo no nosso corpo, porque, como eu disse, né, é importante a gente ter informação, mas muitas vezes a gente pensa numa inflamação, a gente pensa em algo que está doendo ou que está, né, pulsando ali algo, e é uma inflamação silenciosa. E às vezes de sintomas que a gente tem como sintomas banais, assim, que, meu intestino travou, mas daqui a 2 dias ele funciona e tá tudo certo, eu não tô sentindo nada, então eu tô bem, né? Eu tenho uma dorzinha de cabeça ou outra com frequência, mas eu vou lá, tomo meu remedinho e tá tudo certo. Minha unha tá fraca, tá descamando, eu vou lá e faço um banho de gel, um alongamento e resolvo. E vai mascarando, e vai aprendendo a conviver com o que é ruim. E aquele ruim se torna normal na vida da pessoa. E isso é triste demais. E o peso só vai vindo depois, né? Como consequência. Com mais idade, né? Da mesma forma que eu falo que a perda de peso é consequência da saúde, né? O aumento de peso é consequência da falta de cuidado com a saúde. São consequências. São consequências. Agora, falando mais uma questão aí sobre mito, né? A gente vai falar sobre o emagrecimento. É muito comum, né, as pessoas que estão acima do peso ouvir em algum momento da sua vida que ela não emagreceu porque não emagreceu porque não fecha a boca. Nossa, eu quero morrer com isso. Isso é um pensamento que te incomoda bastante, né, Vanessa? Muito, muito. Até porque a boa alimentação, ela não tem nada a ver com fechar a boca. Tem uma coisa que eu amo fazer, é comer.
Eu acho que a comida é uma fonte de prazer, a comida faz parte da nossa cultura, né? A gente se reúne em volta de uma mesa com a família, com amigos, com comida e com bebida. Sim. Né? Não tem nada a ver com fechar a boca, tem a ver com você se alimentar da forma correta. E o correto, eu falo que se alimentar bem é diferente de se alimentar de forma correta. Eu já recebi muitas pacientes que falam assim, eu me alimento bem, eu não entendo por quê que eu tô assim. E aí eu vou ver, são os detalhes, distribuição de macronutrientes, é uma alimentação pobre em fibra, coisas que a gente, quem não estudou, não entende e não consegue ver, mas que faz diferença. Então, mais um ponto importante para você que está buscando aí, né, ter a sua melhor versão, realmente eliminar peso. Não caia nessa cilada de achar que fechar a boca vai ser o sucesso. Até porque você fecha a boca, você pode até ter uma perda de peso. Mas quando a gente perde peso na balança, você não sabe o que você está eliminando. Eu já recebi muitos pacientes que perderam 10, 15 quilos sozinhas, porque fecharam a boca. E aí, quando a gente faz a bioimpedância, a gordura é alta e a massa muscular é baixa. Então, quando você perde peso na balança, perdi 10 quilos. Você perdeu os 10 quilos do quê? E massa muscular, ganhar massa muscular é mais difícil do que perder gordura. E isso lá na frente, massa muscular e massa óssea. Olha a importância de você perder peso ou de você emagrecer. Emagrecer, você perde gordura. Perder peso, você não sabe o que você está perdendo. A massa muscular e a massa óssea é o que vai te dar autonomia lá na frente. Uma velhice com dignidade. Para você levantar e sentar sozinho de uma cadeira, subir sozinho uma escada. Então, é muito perigoso isso de fechar a boca. Tenho certeza que você não sabia sobre essa informação sobre massa óssea, porque realmente isso também era uma informação que eu não tinha conhecimento, só fui ter quando fiz o teste. Sim. Fiz o exame, na verdade, lá da palma das mãos. E aí eu tenho uma boa massa óssea. Sim. Fiquei feliz. E é importante a gente entender isso justamente. A gente fala muito de questão de autoconhecimento, de estudar, de absorver informações, mas quando a gente começa realmente a cuidar da nossa saúde com um olhar de pensar como um todo, como é a nutrição integrativa, a gente passa a ter visão totalmente diferente de como realmente a gente tem que percorrer os caminhos. E é transformador. É transformador. A ideia é essa. Eu falo sempre lá, né? Eu brinco nos stories, ocupada transformando vidas. A ideia é essa mesmo. Muito bom. Vanessa, obrigada. Eu que agradeço. Foi uma delícia, como sempre. Foi uma delícia, mais uma vez, ter aí informações riquíssimas, informações de qualidade. E eu quero que você reforce o convite para as pessoas terem a oportunidade de conhecer mais do seu trabalho. Tá. Bom, me siga nas redes sociais, no meu Instagram, é Vanessa_Evangelista_nutricionista. Lá eu falo bastante desses assuntos. Perfeito. E para você que está nos acompanhando, já sabe, siga o nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com pelo menos aí uma pessoa que você sabe que vai ficar muito feliz de ter essas informações. E reforço também o convite para você ir para o nosso site, www.tpmnoar.com.br. Lá você pode conferir a versão da nossa revista, que reúne aí todos os profissionais que participaram dessa primeira edição do TPM Saúde e Estética da Mulher. Eu agradeço mais uma vez, a gente vai ficando por aqui e em breve tem novidades para vocês aqui do nosso canal. Tchauzinho. Tchau, tchau.